do Programa Municipal de Alfabetização de Jovens e Adultos PEMAJA. Eu sou a professora Paula e é com muita alegria que iniciamos hoje mais uma aula. Diz o ditado popular, que é conversando que a gente se entende. De fato, a conversa é o melhor instrumento que dispomos para a nossa comunicação e nosso entendimento com as outras pessoas. O ser humano é um ser relacional, ou seja, o homem é um ser social de relações e diálogos. Uma das coisas que nos difere dos outros animais, além de muitas outras, é que podemos nos comunicar e nos expressar através da fala. Podemos verbalizar nossos desejos e sentimentos. Quando bebês, isso ainda não é possível e o fazemos através do choro ou outras expressões que nos ajudam a expressar nosso incômodo. Conforme vamos crescendo, vamos aprendendo a falar e nos comunicar. Só que isso nem sempre é tão simples ou fácil. Por isso, hoje, vamos dialogar sobre essas dificuldades, sobre a importância de se estabelecer um bom diálogo e a diferença na ação de ouvir e escutar. E para começarmos nossa conversa, pegue seu material e vamos dialogar. Fala-se muito hoje em dia, mas será que as pessoas têm escutado umas às outras? Quando falamos em diálogo, lembramos uma conversa, uma troca de ideias entre pessoas e, em muitos casos, até a mudança de certos pontos de vista a partir dos argumentos enunciados. Nos dias atuais, percebemos muitos desencontros e discussões por falta de comunicação e ainda porque, diante de tanta facilidade das redes virtuais, os meios de comunicação social têm instituído padrão de isolamento e intolerância que afeta diretamente as relações interpessoais. É comum encontrar pessoas que passam horas conversando com as outras pessoas nas redes sociais, como o Facebook, o WhatsApp e outros aplicativos, mas não tem um minuto para sentar com seus familiares, escutá-los, trocar ideia, planejar, sonhar juntos. E por falar nisso, ouvir é a mesma coisa que escutar? Pode parecer engraçado, mas há uma grande diferença entre os dois verbos. Como pode alguém ouvir e não escutar? Ouvir refere-se aos sentidos da audição. A pessoa ouve apenas, mas não pode ou não interpreta a comunicação. Escutar requer mais que ouvir, ou seja, a pessoa tem que prestar atenção ao assunto, entender do que se trata, perceber o que foi dito, sentir as palavras, memorizar o assunto, opinar, levar em consideração e agir ou não em conformidade. Para quem deseja ir bem nos estudos, progredir profissionalmente, escutar é a melhor opção e haverá a necessidade de prática. Uma comunicação perfeita e sem ruídos requer atenção e bons ouvintes antes de qualquer coisa. Havendo falha na comunicação, haverá falhas nas relações. Nos relacionar com outra pessoa significa nos adequarmos ao outro sem perder nossa individualidade. E não há melhor maneira de fazer isso do que dialogando. Com o diálogo, conquistamos novos aprendizados, como saber ouvir e saber ceder. Mas o que é diálogo? Anote aí em casa as palavras que lembram diálogo para você e monte uma nuvem de palavras. Eu anotei as minhas e quero compartilhar com você. Olhem, gente, as palavras que me veio na minha mente quando eu pensei em diálogo. Conversar, ouvir, interagir, trocar de ideias, comunicar e expressar.
Então, aí na casa de vocês, vocês vão fazer essa nuvem no caderno e escrever o que vem na mente de vocês quando vocês pensam em diálogo. Um diálogo é uma conversa entre duas ou mais pessoas que manifestam as suas ideias. Nesse sentido, um diálogo é também uma discussão ou uma troca de impressões com vista a chegar ao entendimento. Vamos ler a definição do diálogo segundo o dicionário? Diálogo fala em que há interação entre duas ou mais pessoas, contato e discussão entre duas partes. Por exemplo, em busca de um acordo ou troca de ideias. Então vamos pensar um pouco sobre o diálogo. Trouxe aqui algumas afirmações para que possamos analisar. O que faremos é anotar se consideramos correto ou incorreto para um bom diálogo cada uma dessas afirmações. Vamos lá? Em um diálogo, podemos falar o que quisermos da maneira que quisermos. Isso é correto ou incorreto? Em um bom diálogo, sabemos que falar é importante, mas ouvir é essencial. O que vocês acham? Correto ou incorreto? O primeiro é incorreto, pois em um diálogo não podemos falar o que quisermos da maneira como quisermos. E a segunda frase, ela é correta, pois para ter um bom diálogo devemos saber o que falar e que é muito importante falar, mas ouvir também é essencial. Bons diálogos são capazes de esclarecer problemas de forma muito boa. Isso é correto ou incorreto? Quando conseguimos pautar nossos relacionamentos em um diálogo tranquilo, muitas dificuldades são superadas. O que vocês acham? O primeiro está correto, o segundo também, pois bons diálogos são capazes de esclarecer problemas de forma muito boa e quando conseguimos pautar nossos relacionamentos em um diálogo tranquilo, muitas dificuldades são superadas. Corretíssimo, né? Quantas vezes você falou algo e em seguida, logo em seguida, você se arrependeu? E em quantas delas você se expressou de tal maneira que demorou cair sua ficha de que não era o melhor a ser dito? Sabe aquela famosa frase, quem fala o que quer, ouve o que não quer. Tudo tem a lei do retorno. E do outro lado sempre haverá alguém que receberá o que dizemos. Observe a imagem a seguir. Então, pessoal, eu vou ler para vocês um slide. Prestem bastante atenção na conversa dessas duas amigas. A primeira amiga fala, você fica feia de cabelo preso. Solta. Olha a resposta da segunda amiga. Você fica chata de língua solta. Prende. O que quer dizer isso? Que quem fala o que quer, ouve o que não quer. Você já pensou o que podemos fazer em um diálogo para que ele seja franco, mas não magoe nosso companheiro de conversa? Ter um bom diálogo é tão importante que muitas pesquisas são feitas sobre o assunto. Uma delas traz 14 itens essenciais a um bom diálogo. Vamos ler os itens a seguir e numerá-los em ordem de importância. Vou ler para vocês. Olha, eu tenho aqui no quadro os 14 itens. Aqui eu vou ler para vocês e eu vou enumerar de acordo com a minha ordem de importância. Na casa de vocês, vocês vão numerar de acordo com a ordem de importância de vocês, tá bom? Use perguntas para começar o diálogo. O que vocês acham? Começa por aí para vocês? Para mim, começa mesmo na número 1. Então, aqui eu vou colocar número 1. Controle suas emoções. Use linguagem corporal espelhada. Copie gestos da pessoa. Crie situações enganjadoras de fácil interação. Para mim, esse aqui é o número 2.
E eu vou voltar que eu achei qual é o número 3 que é importante para mim. Esse aqui, ó. Controle suas emoções. Eu vou lendo e vou enumerando. Aumente o interesse pessoal, conversando sobre vários temas. Aqui para mim é o número 4. Saiba o momento certo de trazer assuntos delicados à tona. Para mim, esse é o 5. Elogie estrategicamente. Para mim, este é o 6. Use linguagem corporal espelhada e copie gestos das pessoas. Aqui eu vou colocar o 7. Se interesse pela vida da pessoa com quem conversa. Para mim, esse é o 8. Fale de modo confiante e calmo. Para mim, este é o 9. Estabeleça contatos diferentes. Não fale somente com um tipo de pessoa. Para mim, esse é o 10. Mostre que você sabe ouvir. Para mim, este é o 11. Saiba a hora certa de falar sobre si mesmo. Este daqui é o 12. Tente não roubar o centro das atenções. 13. Deixe espaço para que a pessoa também seja interessante. Este aqui, 14. Então, pessoal, vocês já viram que está enumerado de acordo com a minha ordem. Mas não se esqueça, em casa você pode numerar como considerar importante, ok? Essas dicas também podem te auxiliar em uma entrevista de emprego. Entrevistas de emprego pedem naturalidade, mas também preparo. É importante entrar numa entrevista de emprego sabendo o que a empresa busca. Nervosismo excessivo e despreparo podem te fazer perder a vaga, mas em alguns casos você simplesmente não era o que a empresa procurava para aquele cargo, naquele momento. Então, ser sincero pode te ajudar e ajudar a empresa. Um erro que, segundo especialistas, acontecem com frequência é responder de forma muito pessoal. É importante lembrar que a empresa busca uma pessoa profissional que esteja disposta para cumprir seu papel. Falar de coisas muito pessoais ou listar qualidades como inteligente ou humilde pode demonstrar falta das mesmas ou de maturidade, além de despreparo para a entrevista. É importante que o diálogo esteja presente em nossas famílias. É lá que acontecem nossas orientações e quanto maior o diálogo, mais fácil resolvermos nossos problemas também fora da família, pois exercitamos o exercício do diálogo dentro dela. Vamos ver aqui o exemplo de uma família, olha. Diálogo em família. Presta atenção nessa primeira foto. A mãe se ajoelhou à altura da criança e está conversando com ela e ouvindo o que a criança tem a dizer. Olhos nos olhos. Isso é o quê? É um diálogo. Diálogo não é monólogo. Preste atenção nessa cena. O pai está mais alto que o filho. A gente nota-se que o pai está muito nervoso. Não está deixando o filho falar. O que o filho fez? Olha lá. Olha a carinha que ele está fazendo. E pôs a mão nos ouvidos como que não estou escutando nada, né? Então, o diálogo é algo interativo. Não há diálogo se somente os pais falarem ou se somente os filhos falarem. Quando apenas uma pessoa fala, damos o nome de monólogo. Ouvir os filhos com atenção e demonstrar interesse pelo que está dizendo, mantendo uma conversa que respeita a opinião do outro, ajuda o seu filho a sentir-se mais confiante. O ditado, faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço, é
totalmente errôneo quando se trata da educação. Junto à convivência, o seu filho pode desenvolver-se mais tolerante, com facilidade para dialogar e defender sua visão de mundo. Há um bom hábito de diálogo em sua casa? Com qual membro de sua família você se sente mais confortável para dialogar? Sempre há aquela pessoa, até na nossa família, que nós temos mais facilidade de dialogar, né, gente? Há algo que você poderia fazer para melhorar o diálogo em sua família? Te convido a fazer um exercício comigo para praticarmos o que aprendemos até aqui. Imagine que você trabalha em uma revista e sua tarefa é responder e-mails e cartas dos leitores. Nossa tarefa será ler e elaborar uma resposta para cada carta recebida. Vamos nessa? O primeiro leitor de nossa revista é o Emiliano Furtado. São todos nomes fictícios, tá, pessoal? Ele tem 29 anos. Ele fala assim, olha, tenho um sério problema. Não consigo ter um diálogo normal e interessante com as pessoas. Sou tímido e tenho um diálogo fraco. Não sei o que falar. Não tenho assunto para conversar com uma pessoa por muito tempo. Queria dicas de como manter uma conversa interessante com as pessoas. Como podemos ajudar o leitor Emiliano de 29 anos? Vamos responder o Emiliano? Como já falamos, estabelecer uma boa conversa é saber ouvir. Para uma conversa funcionar, os dois lados do papo precisam estar conectados. Por isso, escute atentamente tudo que a outra pessoa disser e se envolva no papo adicionando uma resposta com conteúdo interessante ou algo útil para o diálogo em questão. Procure entender quais são os temas que podem render o papo e por onde é mais seguro seguir. Uma boa conversa pode te render amigos para toda a vida, parceiros de negócios e até alguns crushes. No fim, o mais importante é estabelecer conexões. Vá em frente. E agora, nós vamos para a segunda cartinha. Segundo leitor é a Guida Guerra. Ela tem 18 anos. Estou com um problemão. Um carinha me chamou para conversar no WhatsApp, mas tenho muita dificuldade de puxar assunto e a conversa logo fica chata. E se a conversa for pessoalmente, aí é pior. Morro de vergonha por não ter assunto. É sempre assim. O que devo fazer? Vamos ver o que podemos responder para ela, né? Você pode começar com as perguntas mais básicas, até porque são perguntas que todos respondem e também aproximam outros assuntos para a conversa. Contudo, a outra pessoa precisa puxar o assunto, ok? Pois um diálogo não se faz sozinho. E aí vai as outras perguntas que você pode fazer. Gosta de ir na balada? Que tipo de música você curte? Curte cinema? Que tipos de filmes você gosta? Já viajou para algum lugar? Qual é a coisa mais louca que já fez? Pergunte sobre a pessoa, comente algo interessante sobre o lugar onde estão, se for pessoalmente. Fale sobre o seu dia e pergunte sobre ele. Comente sobre um filme ou uma peça, uma indicação de alguma coisa para ver. Fale de música ou de algo que está bombando nas redes sociais. Enfim, teste e vá a fundo. Mantenha a segurança de si própria, que assim você conseguirá manter a atenção e também a sedução na conversa. Mas vá com calma, com maturidade e sem exagero. E você? Já passou por essa situação ou algo parecido? Manter uma boa conversa é algo rotineiro e simples. Requer apenas sua atenção, ser um bom ouvinte e ser agradável. Vamos lá, pratique! E agora vamos ler um diálogo muito estranho. Diálogo de todo dia. Alô, quem fala? Ninguém. Quem fala é você que está perguntando quem fala. Mas eu preciso saber com quem estou falando. E eu preciso saber antes a quem estou respondendo. Assim não dá. Me faz obséquio de dizer quem fala.
Todo mundo fala, meu amigo, desde que não seja mudo. Isso eu sei, não precisava me dizer como novidade. Eu queria saber quem está no aparelho. Assim, no aparelho não está ninguém. Como não está ninguém se você está me respondendo? Eu estou fora do aparelho. Dentro do aparelho não cabe ninguém. Engraçadinho. Então quem está fora do aparelho? Agora melhorou. Estou eu para servi-lo. Não parece. Se fosse para me servir, já teria dito quem está falando. Bem, nós dois estamos falando. Eu de cá, você de lá. E um não conhece o outro. Se eu conhecesse, não estava perguntando. Você é muito perguntador. Pois se fui eu que telefonei, não perguntei nem vou perguntar. Não estou interessado em conhecer outras pessoas. Mas podia estar interessado, pelo menos, em responder a quem telefonou. Estou respondendo. Pela última vez, cavalheiro, e em nome de Deus, quem fala pela última vez e em nome da segurança, porque eu sou obrigado a dar essa informação ao desconhecido? Bolas. Bolas, digo eu. Bolas e carambolas. Por acaso você não pode dizer quem deseja falar para eu lhe responder se essa pessoa está ou não aqui, mora ou não mora nesse endereço? Vamos, diga de uma vez por todas. Com quem deseja falar? Silêncio. Vamos, diga, com quem deseja falar? Desculpe, a confusão é tanta que nem eu sei mais. Esqueci. Tchau. Nossa, que confusão! Viu o que acontece quando não há uma boa comunicação? E você percebeu que estão faltando sinais de pontuação em alguns trechos que em outros a pontuação está colocada? Em textos com falas onde há diálogo entre as personagens, é preciso estarmos atentos aos sinais de pontuação. E para pontuarmos corretamente o texto que acabamos de ler, primeiro vamos relembrar quais são e para que serve os sinais de pontuação. Então, pessoal, eu trouxe para vocês a atividade. Ela estará disponível no portal Escola em Casa, na prefeitura. Vocês vão pegar assim e vocês vão recortar e nós vamos montar e vocês vão fazer frases para mim. Eu já recortei para vocês o primeiro, para vocês verem como é que é. Olha, vocês vão cortar assim e depois vão dobrar o contrário. Olha, dessa maneira. Aí eu vou ler para vocês. Olha. Para que serve a vírgula? A resposta eu já deixei aqui na mesa. Usamos para enumerar coisas. Como que vocês vão colar esta resposta? Nós vamos abrir aqui. Vocês vão pregar aqui, ó, a resposta. Olha, então, vírgula, usamos para enumerar as coisas. Quando você fechar, tá escrito aqui, ó, frase. Então, você vai escrever uma frase que contém a vírgula. Combinado? Vamos para o próximo ponto. Ponto de exclamação. Para que utilizamos o ponto de exclamação? Eu venho aqui, pego a resposta. Usamos para indicar espanto, alegria e admiração. Então, eu venho aqui, colo ele aqui. E aqui, vocês vão escrever para mim uma frase utilizando o ponto de exclamação. E 2 pontos. Para que usamos os 2 pontos? Vamos lá procurar a resposta. Usamos quando alguém vai dizer algo. Então, eu abro aqui. Muito fácil essa atividade, não é, pessoal? Fácil e muito boa de fazer. Eu quero depois que vocês me mandem um feedback sobre como saiu esse exercício. Então, olha, 2 pontos. Usamos quando alguém vai dizer algo.
fecha aqui e vocês vão fazer uma frase. E o ponto de interrogação? Usamos para fazer uma pergunta. Isso. Temos aqui o ponto final. O próprio nome já diz para que ele serve. Usamos em final de frases. Olha, aqui vocês vão fazer a frase. E por último, temos o travessão. Quando a gente usa, usamos sempre no início da fala. Então, vamos aqui e colocamos. Então, pessoal, terminamos a atividade. Mas vale lembrar que, vírgula, ponto de exclamação, 2 pontos, ponto de interrogação e ponto final, não usamos apenas em diálogos, usamos também em outros textos, tá ok? Atentos a essas dicas, vamos então completar a pontuação que está faltando no texto que lemos? Vamos lá? Diálogo de todo dia. Alô? Quem fala? Ninguém. Quem fala é você que está perguntando quem fala. Mas eu preciso saber com quem estou falando. E eu preciso saber antes a quem estou respondendo. Assim não dá. Me faz o obséquio de dizer quem fala? Todo mundo fala, meu amigo. Desde que não seja mudo. Isso eu sei. Não precisavam me dizer como novidade. Eu queria saber quem está no aparelho. Ah, sim, no aparelho não está ninguém. Como não está, se você está me respondendo? Eu estou fora do aparelho. Dentro do aparelho não cabe ninguém. Engraçadinho. Então, quem está fora do aparelho? Agora melhorou. Estou eu para servi-lo. Como vimos, a pontuação é muito importante em um diálogo. Sem pontuarmos corretamente, o texto ou a frase fica estranha e pode até mudar de sentido. Comunicar é algo fundamental na vida. Além do que se diz, é a forma com quem se diz que tem mais impacto da comunicação com o outro. Dedique-se a escutar verdadeiramente o que as pessoas estão dizendo. Além de ganhar a confiança e o respeito delas, elas se sentirão na obrigação de prestar a mesma atenção quando você for dizer o que pensa. Nossa aula fica por aqui e você tem uma boa semana com muita saúde.